Vamos começar primeiro com o Fábio. Fábio, eu queria que você explicasse um pouquinho, falar um pouquinho da H2 centro hiperbárico, né? Qual é a atuação dela, quanto tempo vocês atuam aqui na nossa cidade e qual é essa atuação junto, né? Tanto a odontologia, mas eu sei também que a atuação ela se estende também para a medicina em geral, né? Por gentileza. Então, Neto, nós somos de Franca, né? Nós estamos lá em Franca já há mais de 15 anos, né? Que é a nossa matriz. E aqui em Piracicaba, a nossa filial está aqui há 13 anos, né? Maravilha. Nós ficamos aí próximo à prefeitura, né? E a gente presta a toda a população aí que necessita desse tratamento a oxigenoterapia hiperbárica, né? Que é um tratamento de cicatrização de feridas ou de ferimento. Então, tudo que se diz respeito a feridas, né, seja de fundo aí de uma doença diabética, de uma doença vascular, aplicado também à odontologia, na área esportiva. Então, a gente tem a aplicação dessa terapia, não digo inovadora, né, mas uma terapia muito especializada para o tratamento de feridas, ou seja, de cicatrização. Então, é uma terapia que acelera muito a recuperação do paciente no que diz respeito à cicatrização de feridas. Fábio, você sabe que o primeiro contato que eu tive, né, foi em alguns programas de TV, um programa norte-americano falando sobre isso, né, sobre o trato que é feito na recuperação, que é muito comum e é muito usado nos Estados Unidos, né? Mas lá nos Estados Unidos custa muito caro. Eu lembro que na época eu vi, né, essa reportagem, eu falei, puxa vida, é caro, né? E aqui no Brasil já não é assim, quer dizer, essa possibilidade, ela foi ampliada aí por conta até das parcerias, né? Como é o caso da Uniodonto. É isso mesmo, quer dizer, o valor é muito acessível, o resultado é excelente, né? O custo realmente é um pouco elevado, né? Fora, eu creio que ainda mais, mas no Brasil também tem um custo um pouco elevado por conta da infraestrutura que é necessária para se manter uma clínica dessa. Em todo o Brasil, nós temos em torno de 120 clínicas, né, que oferecem serviço hiperbárica aqui no Brasil. Então, nós ainda temos estados brasileiros que ainda não têm a hiperbárica. Né? É pouca a quantidade pelo território brasileiro, né? Isso, sem dúvida. Mas é uma terapia que é considerada de alto custo, mas também não quer dizer que ela não seja acessível, pelo contrário. Exato. Ela é acessível, sim, né? Os resultados dela são fantásticos em termos de resultados, assim, em termos de cicatrização, aceleração no processo, é muito bom mesmo. Pacientes que são portadores de uma ferida há mais de 15 anos, 20 anos, consegue, sei lá, de repente, em 30 sessões, 60 sessões de hiperbárica, ter um resultado muito satisfatório. Então, um sofrimento de 15 anos de um paciente reduzido em 30 ou 60 dias de tratamento. Estamos com as imagens de dentro. Vamos lá, Lucas, por gentileza. As imagens de dentro do maquinário para a gente conhecer. Ó, vocês estão vendo agora o equipamento que é usado. Fábio, você pode explicar um pouco para nós? É como se fosse uma cápsula, é isso? Isso, ela lembra uma cápsula. Essa seria a nossa câmera monoplace ou monopaciente. Então, o paciente que faz a terapia nessa câmera é uma terapia individualizada, de 1h30, 90 minutos o tempo de duração da terapia. O paciente entra dentro dessa câmera, ela é fechada e pressurizada com 2 atmosferas, o equivalente a 14 metros de profundidade do mar. Então, como se a pessoa estivesse mergulhando no mar, isso, a mesma pressão. Isso. E aí que acontece o tratamento, quer dizer, uma pressão diferenciada na nossa, que nós estamos aqui, e aí que acelera, por exemplo, metabolismo. Olha só. Isso. Aí o paciente recebe o oxigênio puro, medicinal 100%, dentro dessa câmara, e vai respirar um oxigênio 100% puro, medicinal ali, né, durante 1h30. Sob essa pressão que ele está submetido, ele consegue ter absorver esse oxigênio em torno de 98%, 99%, o que vai circular tendo efeito sistêmico dentro do paciente. Então, quer dizer, a circulação ele vai ficar durante 1h30, isso vai passar por todo o corpo desse paciente, através dessa pessoa. Do sangue, através isso. do sangue. Através do sangue até a ferida e cicatrizando de dentro para fora a ferida do paciente. Além disso, também tem efeito bactericida e fungicida. Olha só. Né, oxigênio. Sim. E também vai potencializar também os efeitos também dos antibióticos que o paciente esteja usando. Perfeito. Então são três pilares, né?
potencializa os efeitos dos medicamentos, né? Cicatriza de dentro para fora e tem um efeito fungicida também, bactericida. Estão acompanhando as imagens internas e o equipamento que é usado. Agora, Fábio, até para a gente entender, a pessoa ela fica no tratamento, dentro dessa cápsula, durante 1h30, mais ou menos, é isso? Isso, durante 1h30. O tratamento é contínuo, tá, né? Então, quantas sessões são necessárias? Então, depende muito do estágio da patologia do paciente, né? Do ferimento do paciente. De acordo com o ferimento, o médico vai prescrever, o médico ou o dentista vai prescrever o número de sessões estimadas, né? Para poder atingir o resultado final. Perfeito. Eu estou vendo atrás uma outra, aqui, essa daí, por exemplo. Essa também é uma... Essa é a nossa câmera multiplace ou multipaciente. Olha só. O interior da câmara, ela acomoda até 14 pacientes sentados. Puxa vida, olha! Né? É uma câmara coletiva, né? No interior dela aí cabe 14 pacientes, mais um guia da enfermagem que acompanha toda a sessão. Que fica em loco ali dentro também. Acompanhando toda a sessão. Perfeito. Caso o paciente tenha algum desconforto, algum tipo de intercorrência, a enfermagem consegue atender esse paciente. E no fundo dessa câmara nós temos uma outra anticâmera, menor, pequena. Caso o paciente seja preciso remover o paciente dentro da câmara para fora para atendê-lo, então a gente consegue pressurizar a anticâmera ao fundo, remove esse paciente sem comprometer a qualidade da sessão dos demais pacientes que estão em sessão e atende o paciente do lado de fora, caso seja necessário. Ô Fábio, quando a pessoa começa o tratamento, então as pessoas estão ali, elas entram em tratamento durante 1h30, sim, há uma pressurização, né, desse equipamento, e a pessoa fica ali, ela não sente nada de diferente? O que ela sente, o que ela pode sentir no início da pressurização da câmera é aquela pressão de andar de avião. Perfeito. Ou de subir a serra. A gente faz algumas manobras para que ele possa ter um conforto maior, sair desse momento. O corpo vai adaptando. É porque questão de minutos, se adapta. Porque a pressurização ela é feita aos poucos, até o paciente se acostumar com o ambiente novo ali de pressurização, sim, né? Então, depois que pressurizou, nessa câmera que está passando aí na multipaciente, o paciente recebe uma máscara de oxigênio, como está pendurada ali, sim, como se lembra muito uma máscara de inalação, né? Perfeito, perfeito. Aí ele coloca essa máscara e durante 1h30 ele vai receber esse oxigênio através dessa máscara e vai respirar por ela. Que legal. A diferença entre a multi e a mono é que a multi, o paciente vai respirar o oxigênio pela máscara, né? Tá. E na mono, por ser uma câmera menor, um ambiente menor... É o ambiente inteiro com oxigênio. Isso mesmo. Essa que é a diferença entre uma e outra. Quando surgiu isso, Fábio? Porque eu acho tão interessante. A gente vê a medicina evoluindo, né? E o Robert vai falar também sobre isso na aplicação na área odontológica. Mas quando surgiu isso, assim, através... onde nasceu, onde descobriram essa possibilidade, né? E os efeitos benéficos que tem um tratamento como esse? Quando surgiu? Eu vou deixar o Dr. Robert falar sobre esse assunto, sobre a história, o início dela. Acho que ele vai ter condições de falar com mais propriedade, né? Sim, sim. Mas não é muito tempo, não. É questão de alguns anos, né, Dr. Robert? Boa noite, Robert. Tudo bem? Boa noite, obrigado. Sim. Na verdade, a câmera hiperbárica já é utilizada já há muitos anos, na verdade. Né? Mas assim, o conhecimento do benefício da câmera hiperbárica já data de vários e vários anos, né? Mais de 100 anos. Olha só. Né? Só que era inicialmente utilizado para pacientes ou mergulhadores, né? Que descomprimiam muito rápido. Faziam mergulho e ficar um tempo na câmera para descomprimir. Exatamente, para resolver a questão gasosa, né? De subir muito rápido. Sim. Então eles perceberam que esse tipo de alternativa resolvia, né? Esse era o tratamento específico para essa condição, né? Porém, rapidamente também, eles começaram a perceber os outros benefícios relacionados a essa oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, só para ficar bem claro para a população, né? O tratamento hiperbárico, a câmara hiperbárica, nada mais é do que entrar num ambiente pressurizado com o uso do oxigênio puro. Né? Então, nesse ambiente que a gente está aqui, a gente está em uma atmosfera, né? Mais ou menos no nível do mar, que é a pressão atmosférica necessária, ideal, para que a gente possa inalar o oxigênio, né? Por uma diferença de concentração, né? Então, é mais concentrado para o menos concentrado. Essa pressão de uma atmosfera é suficiente para que a gente possa inalar o oxigênio que vai para os nossos pulmões, e a pressão do pulmão vai ser maior do que nas células e no tecido. Sim. Então essa maior pressão de oxigênio que está no pulmão vai ser dissipada para todo o nosso organismo, né? E com a quantidade de oxigênio normal, vamos dizer assim.
Entretanto, quando a gente entra na câmara hiperbárica, portanto, um ambiente pressurizado, né? O Fábio falou aí, em torno de 2 atmosferas, né? Ou acima de 1,4 atmosferas, podendo chegar até 3, dependendo da aplicação médica específica, né? Com o oxigênio puro, o paciente, na verdade, vai respirar, vai ter a respiração, as hemácias, né? Vão captar muito mais oxigênio por parte do paciente, mas mais do que isso, o oxigênio sob pressão, ele vai ser difundido no plasma sanguíneo, e aí que está a mágica. Olha só. Né? Então, o oxigênio ele vai ser dissolvido, vamos dizer assim, na parte líquida do sangue, né? E isso vai aumentar muito, portanto, o aporte de oxigênio para as células de uma forma geral. E aumentando o oxigênio de forma imediata para a célula, para o corpo como um todo, né? Melhora a atividade celular de todos os aspectos do paciente. Então, é um efeito importante. Então, o aumento da otimização do uso do oxigênio por parte da célula de uma forma geral. Existe também uma vasoconstricção, ou seja, os vasos sanguíneos ficam um pouquinho mais fechadinhos por causa da pressão, né, imposta pelo plasma, né, o líquido do sangue que vai fazer isso aqui, né, com o vaso sanguíneo, que vai diminuir o edema. Então, os pacientes que têm edema bem beneficiados por essa condição, né? Além do aspecto, então, o oxigênio chegando numa ferida que está infectada, por exemplo, a gente sabe que a grande parte dessas feridas tem bactérias anaeróbias, né, que prosperam na ausência de oxigênio. Portanto, chegando o oxigênio nessa região, vai ter um efeito antimicrobiano importante. E esse é o efeito direto e imediato, né, da câmara hiperbárica, né, que é muito bem indicado para esses pacientes que têm essas feridas, né, que foram bem descritas aqui, né? Então, esse seria o primeira indicação, né, vamos dizer assim, dos pacientes que têm essas feridas de difícil cicatrização.